O vínculo entre mãe e filho já nasce forte e cheio de carinho. E não há nada que represente tão bem esse laço do que o ato de amamentar. Dar o alimento é essencial para a vida do bebê. Mas amamentar não é somente nutrir um filho. É estreitar laços, é sentir o seu bebê com olhos, corpo e coração. Nem sempre é fácil, envolve problemas, tabus e muitos cuidados. O leite materno também pode ser doado através do ato sublime de partilha desse amor líquido que vem em forma de leite. Meu nome é Karina Carla de Macedo, eu sou a mãe de David, tenho 26 anos. Meu nome é Nayara Cavalcante, eu tenho 22 anos, sou atriz e maquiadora artística e mãe da Sofia Scioli. Meu nome é Gilma Elídio, sou dona de casa, tenho 2 filhos. Um chama-se Ricardo Filho, que tem 2 anos, 2 meses. E agora tenho a Aurora Celina, que tem 20 dias. A experiência de amamentar é uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já vivi. E eu nunca esperei que fosse uma coisa tão cheia de sentimentos. Eu achava que eu quero amamentar quando minha filha nascer, porque faz bem para a saúde dela e faz bem para a minha saúde. Mas envolve muito mais do que só alimentar. Tem uma coisa que eu sempre digo para as minhas amigas, que quando eu estou muito estressada, eu só preciso pegar a Sofia para ela mamar, que eu fico tranquila. Você sente o corpo relaxando, a mente fica tranquila. É uma experiência muito massa. Tive minhas dificuldades na primeira semana, porque não sabia, não tinha orientações de como fazer massagem nos seios, aí foi muito, e também não tinha bico, não sei, tive que fazer com uma seringa, puxar com uma seringa e tudo. Mas aí depois de uma semana foi tranquilo, ele mamava de 20 em 20 minutos. No começo eu tive uma certa dificuldade, porque eu achava assim que não matava a fome da criança, não matava a fome do meu filho, a amamentação, e também sentia muita dor por não saber amamentar direito. Eu acho que o vínculo entre mãe e filha, como tu falou, já é uma coisa muito... ela saiu de dentro de mim, ela sabe e pensa que ela sou eu. Tanto que tem a fase do Terrible Two, que é quando a criança percebe que ela é uma coisa e a mãe é outra. Mas enfim, eu acho que a amamentação faz com que ela se sinta ainda mais a mãe. A criança e a mãe é uma coisa só ainda, porque ela sai de dentro da gente e quando bota no peito, fica aquele pertinho, barriga com barriga, e ela tá mamando aquilo, ela sabe que tá saindo de mim, ela sabe que ela só vai ter aquilo comigo. E enquanto ela tá mamando, ela tá me olhando no olho, tá sentindo o calor do meu corpo, tá sentindo os batimentos do meu coração. Eu acho que aumenta muito o vínculo entre mãe e filho, a amamentação. É uma coisa mágica. É inexplicável a amamentação, o vínculo que você tem com o filho na hora da amamentação é incrível. Na verdade, não existe uma posição correta, mas existem várias posições, vários posicionamentos que podem auxiliar a mãe a amamentar de forma confortável. Aí, isso também precisa se adequar a ela e ao bebê e à situação. Bem, na verdade, muitas mães costumam fazer um preparo das mamas, fazer esfoliação das mamas, passar sabão, e nós não indicamos que ela faça isso. Que ela apenas lave bem as mamas apenas com água e com a espuma de sabão, que também não é extremamente necessário, e que tome banho de sol. Elas são comuns de acontecer, mas isso geralmente se deve ao posicionamento e à pega que são feitas de forma inadequada. Então a gente precisa tanto corrigir isso quanto averiguar como é que essa pega e esse posicionamento estão sendo feitos. Geralmente o bebê está pegando só o bico do peito, só o mamilo, e não está pegando a areola toda.
A boca do bebê não está bem posicionada, porque o ideal é que os lábios do bebê estejam virados para fora, o queixo do bebê precisa estar tocando a mama da mãe, o rosto do bebê precisa estar voltado para a mama e muitas vezes esse posicionamento e essa pega não estão sendo feitos da forma adequada, principalmente pela ansiedade e a inexperiência. Nós não indicamos nenhum medicamento para as mamas da mãe, nenhum. A única forma, a não ser que exista um sinal de gravidade, um ferimento, né, de maior complexidade. Mas, no geral, as fissuras e a sensibilidade da mama ela é tratada com o próprio leite materno, o leite posterior. A mãe amamentou, até o bebê não querer mais naquela mama, ela tira um pouco desse leite posterior e espalha na mama, nas duas mamas, e pode tomar banho de sol logo após. Isso já é suficiente para prevenir os ferimentos e tratar aqueles que já são existentes na mama dela. Todas as mães elas podem doar, porém existem aquelas que têm compatibilidade devido a alguma doença infectocontagiosa, por exemplo, as mães que têm HIV, algumas outras doenças como sífilis e outras, nós não podemos receber essa doação. Enquanto a Sofia estava mamando, eu ia tirando e eu ficava na minha cabeça, caramba, isso vai para outra criança que a gente não sabe quem vai ser, como vai ser. Quando a criança crescer, será que ela vai saber que ela tomou o meu leite? É uma experiência muito especial que a gente sente enquanto está amamentando e doando para outra pessoa. Se eu tenho bastante leite, se minha filha nem está tomando, por que eu não vou doar? Mesmo se ela estivesse tomando e eu pudesse doar, eu estaria doando do mesmo jeito. Sim, nós consideramos o nosso leite seguro porque além de checar todos os exames da mãe e repetir esses exames periodicamente, nós fazemos testes microbiológicos, checamos esse leite e além disso o leite também é submetido a um processo de pasteurização. E isso nos garante que a eliminação de praticamente 100% dos micro-organismos que pudessem haver ali dentro. Muitas mães são orientadas a controlar a amamentação dos bebês de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas. E o bebê ele precisa amamentar, ele precisa mamar sobre livre demanda. O bebê é quem controla os seus horários. Não adianta querer amamentar um bebê de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas porque não vai funcionar. O bebê não vai se alimentar bem. O bebê precisa sim sentir fome, ele vai demonstrar sinais de fome. Vai colocar a mão na boca, vai ficar mordendo os dedos, vai estalar a língua, vai ficar virando a cabecinha, começa a se esticar, então todos esses são sinais de fome. Quando a mãe observa esses sinais, ela tem que colocar o bebê para mamar. Agora, ficar acordando o bebê vai irritar ele, não tem necessidade de fazer isso. O bebê mama na hora que ele deseja. E é importante também dizer, o bebê tem que mamar numa mama até não querer mais para poder trocar para outra mama, se for necessário. Ou então oferece a outra mama na outra mamada. Não fica trocando o bebê de mama toda hora. Porque às vezes o bebê está mamando, aí o bebê dá uma choradinha e a mãe diz, não tem mais leite nesse peito não, eu vou colocar no outro. Aí o bebê só tomou o leite anterior, que é o leite menos rico em gordura, e não alcança o leite que está no final, que é o leite que vai saciar a fome. As mães que geralmente chegam aqui com essa dúvida, ou aqui dentro da própria instituição, nós orientamos elas a tomar bastante líquido, a fazerem as massagens de estímulo, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, e além disso, tentarem relaxar, descansar um pouco, deixar um pouco a ansiedade de lado, porque as questões psicológicas também elas interferem bastante na produção do leite. Até porque o processo de formulação e de produção do leite está muito ligado à questão hormonal. Então, se essa mulher não está tranquila psicologicamente e afetivamente, isso pode interferir.
se você acreditar que vai aumentar a sua quantidade de leite, até o próprio fato de você acreditar que aquilo ali pode estar sendo benéfico, vai relaxar o seu corpo e pode sim produzir. Nós sabemos que a fé, né, existem estudos que comprovam que se você acreditar que aquilo ali vai te ajudar, vai te ajudar. Mas assim, de um modo geral, os doces em excesso, como muita gente diz, comer rapadura, comer uma lata de doce de goiaba eu vou comer para produzir leite. Não vai produzir leite. Na verdade, a sede que dá depois do doce é que vai te ajudar a aumentar a produção de leite. Por exemplo, a canjica, tem que haver um certo critério, porque a canjica ela é feita com milho e é feita com leite. Então, alguns bebês podem ter intolerância a isso. E todas as substâncias que nós nos alimentamos, elas vão passar para o leite. É um mito que se o bebê arrotar na mama da mãe, vai secar o leite. Isso não existe, não procede. É um mito que se deve parar de amamentar se a mama da mulher estiver rachada. Porque, na verdade, a saliva do bebê ela também vai funcionar como um agente cicatrizador. Porque é um antimicrobiano, bem potente a saliva do neném. Então, se o bebê deixa de mamar, na verdade, vai retardar a cicatrização e o fortalecimento da mama e também vai ser um prejuízo para o bebê. Então, nós sempre orientamos que a mulher permaneça amamentando, corrigindo a pega, porque, na verdade, o que fere o peito, a mama, é a pega inadequada. Assim que eu saí da maternidade, que eu comecei a amamentar, no segundo dia que eu já estava em casa, eu tive um pouco de dificuldade porque eu não sabia que quando o peito está muito cheio, você tem que tirar um pouco do leite, que é para a criança conseguir sugar. E eu não sabia disso, então meu peito estava inchando muito, estava ficando cheio, estava pedrando e eu não tinha noção do que estava acontecendo. E Sofia não pegava o bico e eu fiquei desesperada. Existem alguns alimentos que realmente eles podem interferir no sabor do leite. Na verdade, todos os alimentos que nós consumimos, eles vão fazer parte do leite que o bebê vai consumir. Então, nós temos que ter sempre uma dieta balanceada. Por exemplo, nós recebemos aqui já casos de mães que se alimentavam de um determinado alimento o dia inteiro. E aquele leite, ele tinha um sabor bem característico daquele alimento. Então, nós não orientamos que ela faça consumo de um determinado alimento em excesso, mas sim, sempre tem uma dieta balanceada. Mas também não dizemos para ela ter restrições alimentares. Ela pode fazer uso de uma dieta que a família faz normalmente. Sim, alguns alimentos eles podem ocasionar cólica nos bebês, porém, nem todo bebê tem intolerância ou vai ser sensível a um determinado alimento. Cada bebê tem sua particularidade. Alguns bebês têm cólicas quando a mãe toma leite de vaca, outros não têm. Alguns bebês têm cólica quando a mãe toma café, outros não têm. Alguns bebês têm cólica quando a mãe come abacaxi, frutas cítricas de uma forma geral, outros não. Então isso é bem relativo. O que nós indicamos é a mulher se alimentou de um determinado alimento diferente na dieta e amamentou, observou que o bebê teve um comportamento estranho ou teve cólica, ela suspende aquele alimento durante um tempo, uma semana, 15 dias e volta a repetir o alimento. Caso o bebê permaneça com isso, aí ela vai precisar corrigir, né, aos poucos. Mas isso não acontece no caso, por exemplo, do leite de vaca, que aí já é uma questão mais específica. Uma das primeiras dicas que nós damos para a mãe que vai iniciar a amamentação ou que está amamentando é em relação à questão da massagem. A mulher precisa sempre atentar para fazer a massagem na mama toda, observando se existem alguns nódulos de endurecimento. Então, ela vai massagear a mama em movimentos circulares, observando os pontos de endurecimento e nesses pontos de endurecimento ela vai massagear para amolecer e soltar para evitar a formação de abscessos.
Ela fez essa massagem, ela também pode fazer essa massagem com a mão fechada, assim, certo? Ao redor da mama toda, ou com as mãos em forma de piano, assim dedilhando na mama todinha, até para poder sentir um pouco. E ela vai repetir esse processo na mama de massagear, principalmente assim movimentos circulares durante pelo menos uns 15 minutos para amolecer bem a mama. Depois que ela fizer isso nas duas mamas, existe uma dica muito legal que geralmente as pessoas não costumam fazer, mas a gente pede que a mulher incline um pouco o corpo para frente e quando ela faça isso, ela coloca as mãos aqui embaixo, ó, e dá uma sacudidinha na mama. Essa sacudidinha ela vai realinhar o leite dentro dos canalículos de leite e facilitar essa saída tanto para a ordenha quanto na hora que o bebê vai mamar. Se essa mulher terminou de fazer essa massagem e ela vai ordenhar, o ideal é que ela pegue com o dedo indicador na borda inferior da areola e com o polegar na parte superior, aperte e solte, aperte e solte. Agora, se essa mulher for amamentar com o bebê diretamente na mama, ela vai fazer da seguinte forma. O posicionamento do bebê é com o braço embaixo do braço da mãe, a cabeça bem posicionada acima do cotovelo. A última coisa que a gente orienta é colocar o bebê na mama. Só posiciona o bebê na mama quando o corpo do bebê está bem alinhado. Pega a mama com a areola bem posicionada à frente da cabeça do bebê e insere na boca. Outro posicionamento interessante também é o seguinte. Senta aqui. No caso de bebês pequenos e prematuros, que tem uma grande incidência de refluxo, a gente coloca o bebê para mamar sentadinho, a mãe segura aqui no pescoço do bebê e apoia a mama dentro da boca do bebê dessa forma, certo? No caso de bebês gemelares, nós indicamos que a mulher posicione dessa forma um bebê, segurou o bebezinho aqui, coloca sempre uma almofada de um lado e outra almofada de outro, posicionou esse bebê dessa forma, o outro bebê vai ser posicionado do outro lado da mesma forma, de preferência a mulher sentada na cama dela com os pés estirados para frente. A mensagem que eu deixo para as mães que têm bastante leite, que não sabem ainda a importância do leite materno, mas que doem, que façam esse bem às crianças que precisam. Não deixe de amamentar não, que é essencial para a criança, porque além de ser o alimento preparado especialmente para a criança, é essencial, porque é o que dá todo o nutriente necessário para a criança naquele exato momento. Eu sempre digo para as minhas amigas que estão grávidas, amamente. Leia muito sobre a amamentação, que hoje em dia eu acho que o que falta mesmo é a informação. Porque muitas mães não têm noção da riqueza que é a amamentação, acham que é só alimentação, como eu achei no começo. Mas amamentar é muito mais do que alimentar a criança. Amamentar é você criar um elo mãe e filho que não existe quando você dá a mamadeira, dá no copo, é uma coisa totalmente diferente. Eu aconselho a todo mundo, amamente, é maravilhoso para o seu corpo, é maravilhoso para o corpo da criança, a criança vai se desenvolver, vai evitar milhares de doenças, você vai ter uma recuperação muito mais rápida pós-parto, fora que é mágico amamentar.